Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Bem, hoje é domingo, estamos a celebrar o 6º domingo do tempo comum. Dentro de poucos dias começará a Quaresma, na próxima quarta-feira. E o Evangelho do domingo, continuamos com o Sermão da Montanha, capítulo 5, que começou há 2 domingos atrás, depois com as bem-aventuranças, o pórtico de entrada no Sermão da Montanha. Mas desta vez, Jesus fala no Sermão da Montanha e diz-nos que não vem abolir a lei, mas levá-la à sua plenitude, não se contentar com o mínimo, quer transformar-nos o coração, e por isso é que diz, em 3 ocasiões, ouviste o que foi dito aos antigos, porém eu vos digo, né? Jesus quer que interiorizemos a lei dentro do nosso coração. Né? O cristianismo não é apenas cumprir regras exteriores, evidentemente, aliás, se fossem somente exteriores e se não fossem realizados por amor de Deus, nem nos santificariam, é aprender a amar Deus como Deus ama, a partir de dentro. E hoje, com esta passagem do Evangelho, que ouvimos na missa, Jesus convida-nos a olhar para a nossa vida com verdade, com profundidade e com coragem. Em primeiro lugar, nos revela a profundidade da lei. Ouvistes o que foi dito aos antigos. Eu, porém, digo-vos. A lei não se limita só a atos exteriores. O coração é o verdadeiro lugar das decisões humanas. Né? Por isso, Jesus diz claramente, né? Pois ouviste o que foi dito aos antigos, né? Pois não matarás. Né? Porém, eu digo-vos, todo aquele que se irar contra o seu irmão será submetido a julgamento. Né? Matar, de algum modo, Jesus nos está a dizer, não é só tirar a vida, irritar-se, pensar mal do outro, falar mal do outro, julgar, desprezá-lo. Isso também é matar para Deus. Claro, matar no coração. E por isso Jesus quer uma lei vivida a partir de dentro. Né? E a dignidade da pessoa é tão grande que antes de oferecer algo a Deus, Jesus nos diz, antes de oferecer um sacrifício a Deus, depois temos que reconciliar-nos com o nosso irmão, né? No caso de nos termos afastado dele. Né? Depois, Jesus diz claramente, ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério, mas claro, muitas vezes ouviam estas palavras como algo meramente exterior. Então temos palavras duras, profundas, mas que são profundamente cristãs. Né? Eu, porém, digo-vos, todo aquele que olhar para uma mulher com maus desejos, já cometeu adultério com ela no seu coração. Né? Jesus quer que tenhamos não só o corpo limpo, mas o coração limpo. E de algum modo nos diz que o mal, ou melhor, a luta entre o bem e o mal, dá-se no coração de cada um de nós. Né? Claro, não convém confundir o que é tentação com o que é pecado. Né? Pela nossa cabeça, às vezes, podem passar coisas que nós não controlamos. Isso é só uma tentação. O pecado só entra quando entra a liberdade humana. Por isso, mas quando passa alguma coisa que nos afasta de Deus pela cabeça, pois afastá-la, como que afasta um mosquito, né? Pois não dialogar, não é, com a tentação e afastá-la, sabendo, claro, que Deus olha para o nosso coração e nos pede que tenhamos o coração puro, o coração limpo, né? Que mostra que o pecado, Jesus mostra claramente que o pecado nasce a partir de dentro e a santidade também começa, evidentemente, a partir de dentro. Né? Essa beleza de ter um coração íntegro. Jesus não quer limitar-nos, não quer tirar a liberdade, muito pelo contrário, quer proteger essa liberdade, quer libertar-nos de sermos escravos do mal, né? Escravos do pensar mal, escravos do olhar impuro, escravos do desejo de ter cada vez mais bens materiais, etc. Né? Pois é exatamente o Senhor nos pede que tenhamos ou seja, que olhemos para o nosso coração e que lutemos no nosso coração. Por isso, também todos nós temos a experiência que essa luta interior não é fácil, mas não estamos sozinhos. Né? Temos essa humildade, por isso é tão importante rezar bem. Diz Jesus, ajuda-me a ter o coração puro, ajuda-me a não pensar mal desta pessoa, ajuda-me a guardar a vista, não deixar que o olhar vá para coisas que me afastam de ti, ajuda-me a não pensar mal de ninguém, ajuda-me a não julgar os outros, né? Ajuda-me a ter, né, de facto, esse... a dizer o meu sim, sim, não, não, né? Dizer palavras que correspondem à verdade, que é outra coisa que Jesus diz, não ouviste que foi dito aos antigos, não julgarás, etc. Jesus corrige e nos pede que sejamos
honestos, que digamos a verdade. Né? Se o teu olho te escandaliza, arranca-o e atira-o para longe de ti. É melhor chegar ao céu sem um olho do que com 2 olhos e parar a hiena. Né? É evidentemente que esta é uma linguagem forte, mas é uma linguagem figurada. Jesus nos está a dizer, se algo é para ti ocasião de pecado, corta com decisão. Né? Corta com decisão. Não podemos dialogar com o mal. Não podemos dialogar com as tentações. Não podemos dialogar com o demónio, né? Porque é mais inteligente do que nós, porque é um ser superior, que é um anjo caído, mas é um anjo, né? E saberá dar-nos a volta, temos que afastar, né? Com decisão. Né? Por isso a proposta de Jesus é exigente, mas é profundamente humana, mesmo evidentemente para ter de algum modo estas palavras do Evangelho de hoje nos pedem que interiorizemos a lei, que a vivamos dentro do coração, né? E que saibamos dizer que o vosso sim seja sim e o vosso não seja não, né? Que saibamos ser verdadeiros, verazes, né? Que saibamos dizer a verdade quando ela tem que ser dita, ou às vezes não temos que dizer a verdade, porque a pessoa que temos diante não tem direito a saber essa verdade, sei lá, um segredo, o que seja, mas não mentir. Né? Mentir é dizer algo que não corresponde à verdade para enganar o próximo. Né? Se não podemos dizer a verdade a essa pessoa, pelo motivo que seja, porque é um segredo, podemos, olha, não sei, né? mas mentir não, que as nossas palavras sejam sim, sim, não, não. Né? E Jesus pede-nos essas decisões concretas, né? Que pequenas coisas tenho eu que cortar da minha vida, que me afastam de Deus, que me atam à preguiça, à vaidade, ao pegamento aos bens materiais. Que coisas, que olhares tenho que eu purificar. Atenção, porque também é um olhar pouco puro, pois pensar mal das pessoas, julgá-las pela aparência, podemos cair nesse erro, né? E Jesus, aliás, no Antigo Testamento, quando Deus escolhe David, pois o profeta Samuel, quando vai escolher um dos filhos de Jessé, e sabe que é um dos filhos que Deus escolheu, pois deixa-se levar pelo exterior, deixar-nos levar por essas coisas. Né? Deus não quer que sejamos perfeitos, mas Deus quer que lutemos sinceramente no coração e que lhe peçamos ajuda para ter o coração limpo, desprendido das coisas da terra, etc. Jesus chama-nos a viver uma fé verdadeira, bela, coerente. Não uma fé de aparências, mas uma fé que transforma o coração. Maria viveu esta lei em plenitude. Esse seu coração puro, essa palavra verdadeira, esse amor sem reservas. Maria guardava tudo no seu coração e deixou que Deus agisse nela. Pois vamos pedir-lhe que nos ajude a continuar a meditar este sermão da montanha, estas palavras tão claras de Jesus, é que um coração semelhante ao dele, capaz de amar de verdade, capaz de escolher o bem todos os dias, capaz de interiorizar a lei. Né? A luta entre o bem e o mal dá-se no coração de cada um de nós. E a ajuda de Nossa Senhora nos ajudará, de facto, a afastar do nosso coração aquilo que nos afasta de Deus e a dizer que sim, aquilo que nos aproxima dele. Bem, dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.